Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, a pandemia, graças aos céus, está indo embora e tudo está voltando mais ou menos à normalidade. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando e que estejam estudando, principalmente para os concursos que já estão saindo, muitos deles inclusive com matérias de atualidade sendo cada vez mais frequentes, exigindo muito de vocês conhecimentos nessa área como um todo. Então a gente já começa esse vídeo pedindo para você deixar o joinha, ajude a gente a espalhar. Quando você deixa o joinha, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e começa a distribuir para mais pessoas. Mais outras pessoas podem ter o mesmo acesso a esse conteúdo que a gente faz toda semana aqui nessa collab, nessa participação entre o cursinho Doutor Concursos e o meu canal aqui do professor Arnaldo Vieira. E se inscreva nos canais. É importante que você faça parte dessa nossa comunidade. E claro, sempre deixando o seu comentário, o seu recado e deixando a gente muito feliz com os comentários dessa semana. Juliana Cabral, grande abraço para você, Juliana. Acabei de te conhecer e gostei dos seus vídeos. Tomara que me ajude nos concursos. Na verdade, ela postou esse vídeo aqui em algumas semanas, num comentário, em algumas semanas para trás. Eu fui lá nos comentários e busquei. E o nosso Roberto, colega nosso, parceirão nosso, sempre frequente aqui no canal, já me mandou mensagem. Boa noite, professor. Missão dada, missão cumprida. 100% de acerto nas questões de atualidades da CETEC Campinas. Obrigado pela dedicação. Abraço. Roberto, você não faz ideia do tanto que eu fico feliz de ler essa sua mensagem. Puxa vida. Eu até quero pedir para você, se você puder, estiver assistindo esse vídeo, manda para a gente aí no descritivo onde está o caderno de questões, porque eu fui até buscar as questões da CETEC, eu só achei o gabarito. Eu queria saber o caderno de questões, as questões que caíram de atualidades, para eu poder analisar e ver se alguns conteúdos bateu com algum tema que a gente trabalhou aqui nas aulas, tá legal? E, gente, todos vocês estão assistindo conosco, tá vendo? É só estudar, perseverar, que você gabarita aí uma área de atualidades, vai gabaritar direito, vai gabaritar português, matemática, enfim, é só você estudar e ter vontade, perseverança, que uma vaga é sua, tá legal? Vamos começar então. Conteúdo de atualidade dessa semana, discutindo um assunto que nos últimos tempos, infelizmente, a gente tem que abordar. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. O Pix. Inclusive, logo no ano passado, num dos nossos vídeos do ano passado, eu anunciei a chegada do Pix com uma grande alegria, inclusive, porque o Pix faz parte dessa mudança do sistema bancário brasileiro, incluindo o Open Banking, que a gente já discutiu aqui. Mas quando o Pix foi lançado no ano passado, eu até deixei a bola quicar, porque na semana que houve o lançamento, a gente já não falou. Eu demorei ainda algumas semanas para falar, porque eu ainda estava me adaptando também a entender a plataforma como um todo. Pois bem, a plataforma funcionou muito bem. O Banco Central, inclusive, também divulgou essa semana essa informação de que, olha, só no mês de setembro, né, foram mais de 500 bilhões de reais em transações via Pix em todo o Brasil. Tá? Só que o que está acontecendo? Isso está atraindo, infelizmente, bandidos. Tá? De uma maneira geral, as pessoas ficam fragilizadas, porque o Pix ele transforma o teu celular num banco. Então, o que acabou acontecendo? O Banco Central fez uma determinação que está em vigor desde segunda-feira da semana passada, tá? Que as movimentações noturnas do Pix estão limitadas a R$ 1.000, tá? O consumidor, o usuário, pode até, né, modificar o valor. Se for para menos, é automático. Se for para mais, ele vai ter aí que ter passado por uma análise 24 ou 48 horas, que o banco vai analisar 24 horas, que tem que ter autorização do banco para fazer essa modificação. E é claro que a Febraban sempre tem recomendado outras ações que os consumidores, que os clientes podem fazer para evitar esse tipo de problema. Mas o Pix, na verdade, ele veio para ajudar, ele não veio para trabalhar, ele veio para ajudar, por exemplo, essa população que fica desbancarizada. Esse tipo de vendedor que faz uma transação, ele tem uma conta salário e ele recebe ali rapidamente, ou ele não quer ficar com troco, porque ele acha exatamente que é perigoso ficar com aquele valor em espécie na mão. Então esse comerciante, como vocês estão vendo aqui no vídeo, ele acaba se fazendo valer dessa facilidade que nós temos. Mas o que tem acontecido? Pessoas ficam, por exemplo, paradas
aguardando outra pessoa que está fazendo alguma coisa e está lá com a tela de celular acesa, com a lâmpada do celular acesa. O bandido passa, sequestra aquela pessoa, assalta aquela pessoa, às vezes até parte para situações mais caóticas, de muita violência, e acaba até cometendo homicídios por conta do celular. Para tirar o celular da mão daquela pessoa e fazer uma transação bancária, explorar os limites Pix que ele tem e aí fazer as transferências. É claro que essa limitação, tá, do Pix é uma consequência de tudo isso, e é só no período noturno. No período diurno, normal, as transações podem acontecer. Também tem a questão do empreendedor. O empreendedor pode receber qualquer valor Pix, ele não tem uma limitação, mas quem paga tem a limitação de R$ 1.000. E ainda a questão das empresas. As empresas que vão fazer essas transferências, não, no período noturno não há limite, até porque os limites das empresas são muito maiores e não há ninguém que vai ficar andando com o celular na rua de uma empresa por aí. O fato é que isto pode sim fazer parte de perguntas das questões de atualidades dos concursos, porque no primeiro momento houve essa elevação da quantidade de pessoas aderindo à plataforma e a plataforma gerando esses problemas depois e essa relação como um todo. Então é uma informação relevante, achei importante trazer esse tema para vocês e discutir o Pix como um todo, que é uma alternativa muito útil, muito viável para aquelas pessoas que estão fora do sistema bancário ou para que você não tenha mais aquela dificuldade de fazer o DOC ou o TED, mas as consequências apareceram e agora a gente está pedindo exatamente a interferência do Banco Central. Na verdade, ele já interviu, fazendo pontualmente essa limitação de R$ 1.000. Importante saber disso, importante ficar por dentro dessas novas modificações, das novas configurações do sistema bancário brasileiro, tá legal? Outra notícia, e essa é mais positiva, é negativa, mas positiva também. Foi a semana que nós batemos 600 mil mortes pela Covid. Em compensação, em clara e evidente queda dos números por conta da vacinação. Então nós atingimos a meta, não posso dizer meta, atingimos a barreira, né? Atingimos a barreira dos 600 mil óbitos em todo o Brasil. Nós somos responsáveis aí por um número que eu até vi essa semana, também fiquei assustado, né? Nós somos responsáveis por 12% das mortes pela Covid no planeta Terra. Olha que coisa doida. Mas agora, com a vacinação atingindo os níveis que tem atingido, então a tendência de queda é clara, tá? E automaticamente as notícias são mais positivas porque 58% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid agora no mês de setembro, na comparação com setembro, que é a melhor comparação possível que nós podemos fazer com maio de 2020. Então vocês imaginam, nós não tivemos, foram 3.274 cidades sem notificação de morte. Um aumento, né, de 31,8 em relação às 2.484 mortes que aconteceram no mês de agosto. Então veja, nós temos uma consideração aí, algo a ponderar. A vacinação é extremamente eficaz. Ela começou devagar no Brasil, ela começou lenta, ela começou ainda engatinhando. Em junho, quando o país atingiu 500 mil mortos, só 30% da população tinha recebido a primeira dose. E 11 estavam completamente vacinados. De lá para cá, em 4 meses, a aceleração das campanhas vacinais que fez os números evoluírem rapidamente, e o cenário já é totalmente outro. Nós temos 70% dos brasileiros com pelo menos uma das vacinas e 45% com o esquema vacinal completo, ou seja, com a totalidade das vacinas. Nesse videozinho aqui que eu estou trazendo para vocês, é para demonstrar as áreas em vermelho que vocês vão ver são mês a mês na pandemia, de abril de 2020 até setembro agora de 2021, como que houve então. Vai ficando vermelho, mês a mês vai evoluindo. São os estados com o maior número de mortes, as regiões do Brasil onde você teve o maior número de mortes. Em dezembro de 2020 parece que tinha dado em declínio. Janeiro começa a subir novamente. Fevereiro a coisa mantém uma vermelhidão, ou seja, quantidade de mortes muito elevadas. Em abril e maio a coisa eclode numa explosão de mortes. E depois, em junho, você começa um decréscimo disso e você começa a diminuir a quantidade novamente de pessoas
levadas a óbito por conta da pandemia. Isso se deve, indubitavelmente, à campanha de vacinação, ao Programa Nacional de Imunizações e à participação dos estados, dos municípios na vacinação das pessoas. No vídeo de semana passada eu até falei exatamente disso, da questão do problema que a falta da vacina na segunda dose pode acarretar para as pessoas. Né? Há agora a previsão de um medicamento que está sendo estudado ainda lá, que aquela fabricante canadense-americana está solicitando para que haja uma cápsula que pode ser um remédio contra o Covid, mas isso ainda está num horizonte muito longe da gente. E lá nos Estados Unidos. Pode ser que chegue no Brasil? Pode, tudo é válido. O fato é que nós temos que levar em consideração que a vacinação foi a responsável imediata e total pela queda dos números. E isso é questão de concurso. Não há a menor dúvida de que isso vai um dia refletir nas perguntas, nas questões que vocês vão ter que responder no futuro. Sejam questões dissertativas ou sejam questões de alternativa. Questões diretas. Esse assunto tem que ser debatido, tem que ser levado exatamente, tem que ter trazido para vocês. Atingimos a marca dos 600 mil mortos? Sim. Poderíamos, inclusive, ter evitado isso com uma campanha de vacinação muito mais precoce? Também. Os fatos falam por si só, mas são números que têm que ser levados em consideração. Uma vez que nós temos agora um controle, digamos assim, da pandemia por conta da vacinação, nós temos que avançar nesse programa de vacinação, avançar inclusive nas faixas etárias, mais jovens, mais crianças se imunizando, ou tomando toda a população a terceira dose, a dose de reforço, para extirpar definitivamente, depois de quase 2 anos, essa doença nefasta que levou 600 mil mortes em território nacional. Tá legal? Âmbito internacional. A gente vai entrar, então, no âmbito da saúde. Essa notícia que foi maravilhosa e que é um marco histórico da OMS, que é a autorização para a utilização, foi a primeira vez na história que isso aconteceu, a utilização de uma vacina contra a malária, e principalmente em países da África subsaariana, da África como um todo. Há um laboratório, o laboratório GlaxoSmithKline, há 30 anos, está desenvolvendo uma vacina. Ela tem um número complicadíssimo, mas ela é mais comumente conhecida como Mosquirix, e ela está autorizada agora pela OMS. A OMS ouviu 2 consultorias internacionais, neste caso, para autorizar a utilização da vacina. É uma vacina contra uma doença que mata 400 mil pessoas por ano. Tá? E 94% dessas mortes acontecem na África, sendo 2/3 dessas mortes crianças com menos de 5 anos de idade. Essa vacina está sendo perseguida pela ciência há mais de 100 anos, a vacina contra a malária. Tá? Houve um programa piloto que fez um teste, que fez aí uma vacinação com 800 mil crianças nos países Gana, Quênia e Malawi, e preveniu estados graves da malária em crianças em, você fala, pouco, 30%, só que esse 30% representou menos 30% de crianças com óbito, ou seja, já é algum tipo de ganho. Crianças que não teriam chance nenhuma. Se essa margem de 30% é algo a ser considerado na questão da prevenção ou do combate, que então sejam 30% que a gente vai conseguir salvar. É claro que os números vão ser muito mais evoluídos quando essa vacina entrar exatamente em funcionamento nessas crianças e os dados forem levados depois, como foi os dados da Covid. Foram ser analisados, estudados e aí referendados por outros órgãos. E a vacina pode ser melhorada, pode ser, de uma maneira geral, reestudada, pode ser desenvolvida da melhor forma. Então a gente tem um cenário hoje em que a OMS declarou e autorizou a utilização deste, que pode ser um medicamento que pode evitar centenas de milhares de mortes de crianças na África. No Brasil, não iria fazer muito efeito, porque a versão da malária que nós temos aqui no Brasil é responsável somente por 20% das infecções que acontecem, principalmente localizadas ali no norte do país.
Então não seria uma relação de custo-benefício tão proveitosa se nós fizéssemos uma utilização, uma campanha de vacinação contra a malária lá. Ela não é tão abrangente dessa forma. Acontece em óbito sim, mas essa vacina específica ela vai trabalhar com uma das variantes, com uma das maiores profusões de doença que tem lá, variantes da malária que tem na África. Então, para nós aqui no Brasil não mudaria tanto. Mas o importante é a gente ressaltar essa notícia como âmbito internacional, da qualidade dessa informação, do momento em que agora nós estamos trabalhando com várias vacinas de várias doenças, que estão sendo trabalhadas de vários laboratórios e que pode trazer aí um alívio para centenas de milhares de crianças neste mundo afora. Então é uma informação relevante, importantíssima. Isso vai cair nos concursos e você tem que estar preparado sabendo dessa informação. Tá legal? A última informação no âmbito da semana, internacionalmente falando, a gente não pode não falar desse assunto, porque isso está vindo já numa pauta crescente aí de outras discussões que vão abrir o leque destas discussões em relação à vida digital, ao vício digital que as pessoas estão desenvolvendo. Todos nós sentimos o impacto. Segunda-feira da semana passada, não só o Brasil, mas várias partes do mundo, nós tivemos um apagão das redes sociais por quase 6 horas, mais de 6 horas, né? E o que representou um caos, vamos dizer assim, por um lado, mas ao mesmo tempo um alívio para algumas pessoas em relação à utilização das redes sociais. Os impactos econômicos, sim, são evidentes. Muitas empresas que trabalham com aplicativos de mensagem ou que trabalham com redes sociais, pessoas que vivem das redes sociais hoje em dia, tiveram prejuízos, tá? O próprio dono das redes sociais, aí, o Mark Zuckerberg, perdeu o posto, né, de quarto milionário do mundo, bilionário do mundo, né? Perdeu aí 6 bilhões só naquele dia, fora as piadas que surgiram, que são hilárias, né? Os memes que surgiram pela internet, a disputa do Twitter, né? O Twitter ficou online, o Twitter e o YouTube ficaram online, mas Instagram, Facebook e WhatsApp saíram fora do ar. As investigações preliminares, as informações que não foram confirmadas oficialmente, mas que foram levantadas por jornalistas norte-americanos e depois foram divulgados para o mundo, é que houve um problema de DNS. Por alguma razão desconhecida ainda, o endereço ficou perdido pelos navegadores. Ou seja, é como se o GPS que é aplicado aos navegadores para localizar os sites se perdeu, o caminho se perdeu. E até eles restituírem isso, gerou esse apagão generalizado. Não é a primeira vez que isso acontece, outras ocasiões já aconteceram, mas com períodos mais curtos, tá? Mas esse especificamente levantou uma questão que é a questão, eu acho que é o cerne do que os concursos vão exigir de vocês, que é a questão do vício em redes sociais, o vício em utilização de telefonia celular, de ficar com aquela ansiedade que surge porque as pessoas estão sem as redes sociais. O nome técnico para isso dentro da psicologia é nomofobia. Medo de não ter acesso à telefonia celular, a ficar sem bateria, a não se comunicar com as pessoas através da telefonia celular. É claro que se expande muito mais o conceito, porque segunda-feira da semana passada a gente não ficou sem somente acesso às redes sociais nos smartphones, mas como um todo, em todos os dispositivos. Mas o fato é que o vício em redes sociais ele está associado, inclusive, a algumas questões que são muito mais profundas, muito mais graves. É o sentido de recompensa que o cérebro está manifestando. Então isso é muito, muito grave de você reconhecer que isso pode estar acontecendo com as pessoas hoje em dia. As pessoas ficarem com crise de ansiedade porque elas estão fora das redes, não estão acessando as redes, vê a tela lá sem acesso, e as pessoas começam a desenvolver um quadro de pânico generalizado. Isso é muito grave. Isso levanta as questões de que até quanto do percentual da nossa vida está sendo destinado exatamente às redes sociais, qual é alguma disfunção que pode estar acontecendo, e até que ponto essas disfunções psicológicas estão associadas a cargas de dopamina ou de reconhecimento, ou hormônios de prazer que podem estar associados quando uma pessoa posta uma foto que ela já sabe que ela vai ter um X de reconhecimento. Então a tecnologia que está em volta disso pode estar criando uma nova versão de doenças psicológicas e que vai atingir os seres humanos de forma muito mais grave do que a gente imagina. Então, de uma maneira geral,
O que eu recomendo que vocês, como estudantes, prestem atenção bastante nisso. As questões que vão estar em torno disso como um todo são questões muito delicadas que vão tratar sobre os vícios das pessoas em redes sociais e principalmente como que nós podemos nos desintoxicar dos meios digitais. Como que as vidas estão amarradas à rede e como que os comércios estão alicerçados numa situação, num grupo de empresas que detém quase 30% dos programas e dos aplicativos de comunicação no planeta Terra. Porque foram 30% das pessoas que ficaram sem se comunicar destinada somente a um grupo de comunicação em todo o planeta. Isso é muito grave, isso é muito importante e tem que ser estudado por todos vocês que estão prestando um concurso, porque pode ser aí alvo das perguntas nos concursos que virão, tá legal? Por enquanto é isso, pessoal. Bastante conteúdo essa semana, mas que precisava ser dito. E então a gente pede novamente, se você não deixou o joinha no começo, deixa agora. É muito importante pra gente. Se inscreva nos canais e comente aí o que você acha. Você também é um nomofóbico? Você sofreu muito com a queda das redes sociais na segunda-feira de semana passada? E em relação a 600 mil vítimas da Covid, né? Algo poderia ter sido feito antes? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários. E a gente agradece muito pela participação e colaboração de todos vocês, empolgando, incentivando a gente a manter esse canal aqui para que vocês estudem e tenham uma estabilidade no futuro, tá legal? Bastante coisa, mas a gente agradece demais a participação. Um grande abraço a todos vocês. A gente vê, se tudo correr bem, se Deus quiser, a gente se vê semana que vem. Até lá.